Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do OAB São Paulo em Notícias. Este primeiro programa do ano traz uma entrevista especial com o presidente Marcos da Costa, que faz um resumo das perspectivas para a atuação da entidade em 2015. Você também vai saber mais a respeito do serviço de emissão de certidões pelo site da OAB São Paulo. Já houve melhorias e novidades estão chegando. E não perca a agenda da semana, com os principais eventos da ordem. Perspectivas para a atuação da OAB São Paulo ao longo do ano de 2015, tanto no campo voltado à classe, quanto a questões mais amplas voltadas para a sociedade brasileira. Melhor do que o presidente da Ordem, Marcos da Costa, para falar a respeito disso, não há outra pessoa. Por isso a nossa entrevista hoje. Como vai, presidente? Muito bem, Paulo. Eu quero registrar aqui que essa é a primeira entrevista que eu dou para esse novo canal de comunicação da OAB de São Paulo, a Web TV OAB-SP, que é um canal que eu espero seja um sucesso pela forma rápida e dinâmica com que permite que nós nos comuniquemos com a classe e com a cidadania de São Paulo. Presidente, então, indo aos pontos da nossa entrevista, o primeiro deles, a reforma política. Ao fim do ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo organizou o Colégio de Presidentes, recebendo os presidentes de subseção de todo o estado de São Paulo. Um dos pontos da Carta de Atibaia foi o apoio, não só apoio, mas também a atuação da Ordem em São Paulo em favor da reforma política. O que o senhor diria a respeito disso? Como ao longo do ano a Ordem concretiza esta batalha? Paulo, primeira coisa, registrar que nós vivemos em 2015, 27 anos da promulgação da Constituição de 88, que é a Constituição que permitiu o maior período democrático da história republicana desse país. Ou seja, a Constituição nos dá a base de sustentação para o nosso Estado Democrático de Direito. Mas é preciso avançar. Nós tivemos as manifestações de junho de 2013 a demonstrar uma insatisfação geral da sociedade em relação à atuação dos nossos políticos, o descasamento, o descolamento entre a classe política e a população. E nós tivemos, no processo eleitoral do ano de 2014, do ano passado, o tema reforma política sendo tratado em quase todos os debates, quer no âmbito do Poder Executivo, Presidência da República, quer do âmbito do Governo do Estado, quer mesmo do âmbito daqueles que se candidatavam aos legislativos estadual e federal. Ou seja, é um tema que precisa entrar em pauta. Nós temos outras reformas a discutir, a reforma tributária, a reforma administrativa, a reforma da política de atuação e de relacionamento entre os entes públicos federativos, mas a reforma política é a base de todas elas, é a primeira a ser tratada. A OAB de São Paulo está se aliando ao movimento do Brasil inteiro. Nós temos uma comissão de reforma política aqui, presidida pelo professor Ives Gandra, mas tem o José Afonso como membro, o Dalmo Dallari, tem o Cláudio Leme, enfim, são grandes professores, grandes juristas e pessoas que conhecem profundamente a história política do Brasil, que está também oferecendo algumas sugestões. Mas eu diria, ao lado também do Conselho Federal, que também com a CNBB tem as suas propostas, mas eu diria nesse momento, a par de discutir propostas concretas, como, por exemplo, a de São Paulo, do voto distrital misto, a questão do recall dos parlamentares, a possibilidade da população, através do instrumento conhecido como recall, poder cobrar e até retirar do parlamentar o mandato que tenha otorgado nas urnas, caso esse parlamentar não cumpra os seus compromissos eleitorais, enfim. Mas a par dessas propostas que são relevantes, cláusula de barreira, controle desse número imenso de partidos políticos, o acesso desses partidos ao fundo partidário, a questão das coligações, muitas delas se destinam exclusivamente para a negociação de horário político, mas a parte da discussão pontual de cada proposta é preciso iniciar o processo de discussão dessa reforma política no espaço adequado, que é o Congresso Nacional, onde certamente propostas serão apresentadas, discutidas, as suas vertentes favoráveis, as suas vertentes contrárias, e a partir daí possamos dar esse passo à frente, fazendo com que efetivamente a política no Brasil alcance o estágio que a sociedade brasileira reclama.
Essencialmente, o senhor falou em diversos pontos dessa resposta de valores democráticos. Um dos valores democráticos mais importantes é a liberdade de expressão. E nós começamos, em 2015, um novo governo em que o ministro de Comunicação, Ricardo Berzoini, cita a regulação de mídia no Brasil. A gente sabe que há países em que há essa regulação e respeita-se a liberdade de expressão. Qual é o posicionamento da ordem diante dessa questão e como a ordem vai defender esse valor? Bom, primeiro destacar a importância da liberdade de imprensa, que é fundamental no Estado Democrático de Direito. Basta ver que nos períodos de exceção, e foram tantos na história do Brasil, um dos primeiros alvos é a liberdade de imprensa, o cerceamento da liberdade de imprensa, como é também o cerceamento da justiça, afetando também a advocacia. Mas é fundamental preservar a liberdade de imprensa, preservar o sigilo da fonte, que está inclusive tendo um questionamento judicial. Um jornal de São José do Rio Preto teve determinada quebra do sigilo telefônico de toda a redação, de se apresentar qual é a proposta concreta. Se essa proposta passar, por alguma forma, de um controle do objeto na mídia, tentando diminuir a importância da mídia, a importância da liberdade de mídia para o cenário nacional, sem dúvida nenhuma, a ordem se posicionará de forma contrária ao OAB de São Paulo. Se assim não for, precisa se discutir isso no ambiente adequado, que é o Congresso Nacional. O Poder Executivo pode até apresentar uma proposta, mas o local adequado para essa discussão é o Congresso Nacional, de forma absolutamente transparente e com os setores da sociedade envolvidos, em especial o setor da mídia. Insisto, se essa proposta representar uma mitigação, uma diminuição do papel social da mídia, ou representar de alguma forma um cerceamento da liberdade de expressão, sem dúvida nenhuma nós teremos como posição a contrariedade a essa proposta. Presidente, na edição atual do Jornal do Advogado, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, fala em uma longa entrevista de diversos pontos. Um que destacamos agora é a análise dele com relação à morosidade da justiça brasileira. Ele fala muito do aumento da demanda pela atuação do judiciário. Em que ponto o senhor concorda ou não com o presidente do STF? Bom, primeiro em relação à morosidade da justiça, 100% de acordo. Nós não temos uma justiça que seja capaz de oferecer esse importante instrumento de cidadania, que é a prestação jurisdicional, ao tempo que a sociedade reclama. Nós temos processos que demoram mais de 10 anos para acabar. E já dizia Rui Barbosa, uma justiça tardia não é justiça, é uma injustiça qualificada. Em relação à forma de combater esse excesso do tempo de tramitação, principalmente sobre a vertente da preocupação que o ministro Lewandowski apresentou, do excessivo número de demandas, eu quero dizer o seguinte: primeiro, quase 50% dessas demandas são originárias do próprio Estado. Portanto, é o Estado que deveria prover a justiça, passa a concorrer com o cidadão para obter a prestação jurisdicional. 30% das demandas, um número um pouco maior do que essa, são execuções fiscais, cobranças que o Estado faz de tributos não pagos. E a outra parcela, chegando ao nível de quase 50%, são demandas que nascem do Estado, ou tem o Estado como réu, na administração pública direta, ou nas autarquias e serviços oferecidos ao cidadão por concessão do Estado. Então, combater essa questão do excesso de demandas é virar o olhar para o Estado e ver o que acontece com o Estado que necessita concorrer com o cidadão pela prestação do serviço jurisdicional. Presidente Marcos da Costa, agradeço então a entrevista aqui no OAB São Paulo em Notícias. Até uma próxima. Até uma próxima oportunidade. Fique atento para a agenda de eventos da OAB São Paulo na semana de 19 a 24 de janeiro. Lei de Alimentos é o tema da exposição de Aloísio Rafael Catani, especialista em direito de família e ex-procurador do Estado de São Paulo. A palestra está marcada para a segunda-feira, às 9h30 da manhã, no Salão Nobre da OAB São Paulo. Mais tarde, às 7h, a presidente da Comissão de Política Criminal e Penitenciária da OAB São Paulo fala de criminologia e o fenômeno criminal. Adriana de Melo Nunes Martorelli fará uma abordagem empírica e interdisciplinar.
No dia 20, você tem uma boa oportunidade para saber mais sobre direitos e prerrogativas dos advogados e como defendê-los. O palestrante é Valdemir Lucena de Araújo, integrante da Comissão de Direitos e Prerrogativas. 55 anos de advocacia criminal, Tribunal do Júri, é uma das palestras da quarta-feira no Salão Nobre da OAB São Paulo. O advogado criminalista Adib Geraldo Jabur fala da evolução deste ícone do direito, que fascina advogados, promotores e juízes, além do público em geral. Na sexta-feira, um pouco de descontração. A advogada Thaís Fernanda Bizarria apresenta-se Rimando e Aprendendo Direito, título da sua obra literária. Encontro marcado às 9h30 da manhã no Salão Nobre da Ordem. Por fim, no sábado, você não pode perder a chance de saber mais sobre o novo Código de Processo Civil. César Marcos Cloure, membro da Comissão de Direito Processual Civil, fala dos aspectos gerais dos mais de 1000 artigos do novo CPC. Palestra agendada para as 10 horas da manhã. Faça sua inscrição no site da OAB São Paulo, na seção Cursos e Eventos. Para participar, você deve doar um kit escolar, contendo um caderno, uma régua, 2 borrachas, 2 canetas e 2 lápis. Você pode entregar este material ao chegar para as palestras. O site da OAB São Paulo inaugurou há pouco tempo um novo serviço de emissão de certidões, o que tornou mais prático obter documentos importantes para o dia a dia do advogado. O melhor é que novidades ainda estão chegando. Em agosto do ano passado, o site da OAB São Paulo passou a oferecer, online e gratuitamente, a emissão de certidões de inscrição, de registro de sociedade e de advogado inscrito no convênio. Basta acessar a área de certidões no ícone de serviços e cadastrar sua senha com o número de inscrição na ordem. Ainda neste mês de janeiro, outros departamentos da OAB passarão a oferecer esta facilidade. Você vai contar com certidões da área de cadastro, como de inscrição suplementar ou transferência para outro estado. Já o Departamento de Sociedade de Advogados vai emitir pela internet certidões de alterações de razão, de sociedade destratada ou dissolvida ou de saída de sócio. Os departamentos de estágio e exame de ordem e de assistência judiciária também passam a oferecer outros tipos de certidão por meio do site da OAB São Paulo. A estatística dos primeiros meses das certidões online em 2014 foram animadoras. Em setembro e outubro, tivemos mais de 7.000 certidões emitidas via site, contra 1.539 solicitadas no balcão. Números que indicam menos deslocamento de advogadas e advogados até os pontos de atendimento da ordem, facilitando o dia a dia. E esta edição do OAB São Paulo em Notícias fica por aqui. Obrigado pela audiência e continue acompanhando a Web TV OAB São Paulo. Até mais!